Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Desculpe um pouco pelo tom da minha voz, mas é que eu estou acometido por uma gripe forte e hoje eu estou com a voz de locutor. Seguindo, hoje eu tenho a grande honra de trazer um pequeno livro, mas uma grande obra de Viktor Frankl. Eu trago para apresentar para vocês a obra de Viktor Frankl, Sede de Sentido. Esse livro, como eu disse, um pequeno livro, mas uma grande obra. Esse livro tem esse formato, eu até adquiri-lo desconhecia, mas ele é chamado de um livro de bolso, realmente de bolso, para você poder ter um livro à mão, em qualquer lugar, em qualquer momento, e poder acessá-lo rapidamente e poder fazer uma leitura. Ele é um livro de 71 páginas, mas de um conteúdo gigante, digamos assim. Sendo assim, eu quero dizer para vocês que um dito popular diz sempre que nos pequenos frascos existem os grandes perfumes. É o caso desse livro, que é maravilhoso. E ele é citado em inúmeras obras de seus discípulos, dos discípulos de Viktor Frankl, e também nas obras de Viktor Frankl, pelo seu conteúdo e pela importância que tem. Então, a capa se chama O Pensador, de Auguste Rodin, 1840 a 1917, a nível de curiosidade. Falando um pouco do autor desse livro, Viktor Frankl, fundador da logoterapia, foi professor de neurologia e de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Viena e foi professor visitante das universidades de Harvard, Pittsburgh, San Diego e Dallas. Doutor em Medicina e Filosofia, foi membro da Academia Austríaca de Ciências e recebeu o título de doutor honoris causa de 29 universidades espalhadas pelo mundo, entre as quais se inclui a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de ter ganho o Oscar Pfister Award, conferido pela American Psychiatric Association. O nosso grande mestre, Viktor Frankl. Eu adoro repetir a biografia dele sempre para que a gente não esqueça de quão grande era como profissional. Porque as suas obras dizem o quão grande ele foi como ser humano. Entrando um pouquinho na obra, como sempre, vamos falar. O livro A Sede de Sentido é da editora Quadrante. Ele foi lançado em 2013 e essa é a terceira edição. E a que eu mostrei para vocês é a quinta edição. Aí vocês perguntam, tá, Marcos, mas por que você tem dois? Bom, porque esse eu comprei. E esse eu ganhei. Tá, Marcos, mas dois? Por quê? Porque eu quero. Porque a escolha é minha. Eu amo a logoterapia. E tudo que vocês quiserem me dar a respeito da logoterapia, eu aceito. De bom grado. Enfim. Mais uma vez, Viktor Frankl traz profundidade à compreensão da necessidade que o ser humano possui de encontrar sentido na vida. Viktor Frankl aborda os conceitos da logoterapia e traça um retrato do ser humano. Vale como obra introdutória aos pensamentos de Viktor Frankl. Está aí o tamanho da importância e por que ele é citado em várias obras. O livro Sede de Sentido é o registro de uma conferência proferida por Viktor Frankl em 1974. Resume os conceitos humanísticos básicos da logoterapia. Traça um retrato de um ser humano quase clássico, pela sua abertura e abrangência, que interessa por igual a filósofos, a teólogos, a sociólogos e a médicos, e psiquiatras e psicólogos. Extremamente viva e acessível, reflete todo o otimismo de um homem que passou pelos campos de concentração de Auschwitz e Dachau, sem deixar de crer em momento algum
no sentido incondicionado da vida. É fantástico, né? Certa vez, pediram ao Dr. Viktor Frankl para falar sobre a diferença entre psicanálise de Dr. Freud e a teoria que o mesmo desenvolveu, a logoterapia. Então, o professor Viktor Frankl pediu a quem o questionava, que no caso era um médico americano, que o mesmo definisse em 2 palavras o que era psicanálise. Então, prontamente, a resposta foi: na psicanálise, o paciente tem que deitar num divã e contar coisas que às vezes são muito desagradáveis de serem contadas. Ao que Dr. Viktor Frankl retrucou: pois, na logoterapia, o paciente pode ficar sentado, normalmente, mas tem que ouvir coisas que às vezes são muito desagradáveis de serem ouvidas. Profundo, né? Realmente é algo que me puxa, que me apela, o estudo, essa imersão, e por isso o prazer de poder compartilhar com vocês. Esse senso comum e essa capacidade de superar a pretensa e obtusa seriedade do cientificismo são algo que, de certa forma, define a logoterapia, conhecida como terceira escola vienense de psicoterapia. Se as 2 escolas anteriores, a de Freud e a de Adler, nos mostravam esquemas rígidos que explicavam todo o comportamento humano, respectivamente pelo princípio do prazer ou pela vontade de poder, Frankl vem nos mostrar e nos falará nessa obra da autotranscendência e da vontade de sentido do ser humano, traçando uma imago hominis, um retrato do homem quase clássico pela sua abertura e abrangência, como falamos no início. Estamos de volta finalmente a uma compreensão do mistério do ser humano complexo e inabarcável na sua totalidade, e superamos assim a tendência positivista, que se sentia no dever de explicar toda a realidade por meio de causas simplesmente materiais e, por isso mesmo, matematizáveis. Viktor Frankl traz nesse livro um questionamento como título no primeiro capítulo, que é o seguinte: neurotização da humanidade ou reumanização da psicoterapia? Essa é a pergunta que se faz, já no primeiro capítulo. E se aprofunda nos trazendo a luz da compreensão com as relações à patologia do nosso tempo. Como, por exemplo, o sentimento da falta de sentido, das consequências da neurotização. Nos fala da vontade de sentido, fala do seu experimento crucis nos campos de concentração. Aqui já se refere à autotranscendência, nos faz compreender sobre caminhos de fuga. Olha como esse livro é profundo. Aborda o assunto com muita propriedade quando entra no tema depois de ter se aprofundado em fenômenos já citados na obra, como depressão, agressão e adicção. Ainda traz no 4º capítulo a inflação da sexualidade. Olha só como esse livro é rico. Fala do órgão de sentido e assim como dos valores que são próprios do homem, nos chama a atenção com a afirmação de que o ser humano efetivamente é mais do que simples produto de uns processos de aprendizagem e condicionamentos, ou condicionantes. Nos fala também da dimensão do homo patiens e do reducionismo mecanicista. Viktor Frankl foi um grande lutador contra o reducionismo e contra o niilismo. Aborda a tríade trágica, que são sofrimento, culpa e morte, e esse é um assunto muito atual e muito importante. A compreensão da tríade trágica para nós que estamos nessa imersão é muito importante, para que a gente possa entender a finitude e o sentido da mesma. E me dando por satisfeito, eu finalizo com algumas reflexões, que são as seguintes. Aqueles que passam por nós não vão sós e nem nos deixam sós. Deixam um pouco de si.
e levam um pouco de nós. Saint-Exupéry. E uma outra, que é do cara que está aqui atrás, Kant. Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Certo de ter criado uma inquietação em vocês, de ter feito com que vocês percebam, como eu percebo, a importância de uma obra como essa. Não deixem de adquirir esse livro, porque ele é parte essencial do caminho nessa imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Um grande abraço a todos e conto com a presença de todos em nosso próximo vídeo.